Boa noite. Boa noite! Somos Alma de Gaia e hoje a gente está aqui para bater um papo. Pela primeira vez, decidimos abrir as nossas rodas de conversa e é o início de um projeto dessa roda de conversa. E hoje, pela primeira vez, a gente vai compartilhar sobre Alma de Gaia, sobre nós e, obviamente, sobre consciências, papos, ideias, risadas que a gente costuma ter entre a gente. Então, por que não? Por que não compartilhar? Se é tão bom pra gente, por que não compartilhar? Se a gente traz a frequência da alegria, né? Sim, e vou começar falando um pouquinho de Alma de Gaia. Só um minuto, eu só quero agradecer o cuidado hoje por esse cenário. Com o patrocínio de Fernanda. Fernanda Almeida, que hoje nos proporcionou essa linda mesa, esse Também conhecida cenário. como Fernanda Elohim. Ninguém chama assim, tá? É a plateia. Temos plateia. Uma salva de palmas. Plateia. A gente fala o nome desse projeto ou ainda não? O que vocês acham? Não, ainda não. Não, ainda não. Tá bom. Então vamos só Vamos fluindo. só de conversa. A plateia tá curiosa. A plateia. Plateia fazendo A pedidos. plateia daqui a pouco assim. Ah! Cadê o aviãozinho de dinheiro? Em breve, em breve. Em breve. Em breve. Os próximos capítulos. Vamos começar falando então de Alma de Gaia. Mas o que é Alma de Gaia? Da onde veio a Alma de Gaia? Como vive a Alma de Gaia? Como se Que Alma de alimenta? Vamos entender, né? O que é Alma de Gaia? Somos nós três. Hoje, a composição de Alma de Gaia somos nós três. Nós três, em algum momento do passado, nos reencontramos com toda... E essa é uma história boa que a gente pode contar, inclusive. Do nosso reencontro? Mas vamos primeiro muita caixa, né? identificar a Alma de Gaia. Nos encontramos lá atrás, muita água rolou, mas desde que a gente começou a se unir, os laços foram ficando cada vez mais firmes, as raízes cada vez mais fortes, e a gente começou a entender que tinha uma coisa maior, né? Um projeto para a gente tocar juntas. E no começo a gente tinha uma outra mana também que estava com a gente, a Paulinha, e surgiu o Espaço de Cura Alma de Gaia, que já nasceu como um espaço físico, né? Sim. A gente tinha esse espaço ancorado ali em Floripa, no bairro do Rio Tavares. E por lá a gente abriu os nossos trabalhos, começou... Do Neida, tudo. Do Neida, tudo, também é uma outra história que a gente pode contar. Começou então esses trabalhos lá e foram crescendo, os trabalhos físicos, trabalho com medicina, trabalho com música, trabalho com muito trabalho de cura. E aí, em algum momento, recebemos um chamado muito, muito forte. Também é outra história para contar boa. E do nada, tudo. Hoje estamos aqui na cidade de Santa Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina. Recém viemos para cá, porque foi um chamado muito forte para que a gente pudesse vir aqui e ancorar o nosso grande sonho de vida. Que começa aí, de alma, né? Começa aí se materializar com a nossa terrinha, que está aqui do nosso ladinho, pertinho, que é a Aldeia Alma de Gaia, a comunidade Aldeia Alma de Gaia. E então a Alma de Gaia, o espaço de cura Alma de Gaia, expandiu e vai se tornar, está se tornando na comunidade Aldeia Alma de Gaia, que é um projeto muito maior que o que até então a gente já estava ancorando. E é isso, somos uma egrégora de 3 mulheres com muita fé, com muita coragem, com muita conexão espiritual e acreditando muito nesse propósito
que envolve aí transformar as nossas vidas, nos deixar cada vez mais conscientes e com muita humildade, conectadas, né, com o que a gente realmente é, com o nosso eu superior, com toda a espiritualidade. E como deste lugar que a gente, cada dia, a gente aprende um pouquinho, e quando a gente é aprendiz, a gente também é professor. Então, desse lugar, como a gente pode transbordar disso e também auxiliar pessoas a transformarem suas vidas. E eu me empolguei aqui, falei um monte, mas, né? E, antes de mais nada, antes de eu passar O bastão da fala. o bastão da fala, para complementar a minha fala sobre a Madhgaya, eu já começar contando uma história. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Bruna Soler. Dentro da egrégora Madhgaya, ancora um pilar da liberdade, do prazer pela vida. E tô aqui, feliz demais em ocupar essa cadeira aqui, do lado de 3 mulheres incríveis, as minhas manas, a aldeia Madhgaya, representando aqui um lugar, um espaço de liberdade. É um espaço de liberdade para a gente falar o que a gente quiser. E nesse lugar de fala, receber muita coisa linda aí que vem nesses downloads e nessas consciências. Então, assim falei. Arroz. Meu nome é Fabi, peço a permissão da fala. A gente sempre brinca, a gente sempre faz a gracinha fora dos rezos, porque no rezo a gente tem um hábito da fala, medicina da fala. Então eu fiz essa brincadeira aqui por isso. A gente sempre inicia pedindo a permissão, relata o que aconteceu, finaliza pedindo permissão para passar e todo mundo responde arro. Então ela passou, eu respondi arro na hora que ela terminou e fiz a brincadeira, que não é uma brincadeira, é muito séria. Enfim, eu sou Fabi, sou o pilar da espiritualidade nesse espaço sagrado. Hoje eu vi que eu sou, como é que é? Um meme ambulante. Até então eu não tinha me identificado com isso. As minhas 2 filhas, quem tem filho não precisa de inimigo, né? Uma me chamou de meme ambulante, a outra falou o quê? Você é a mestra das figurinhas. Então, assim, é sobre isso. Aceita, né? Aceita que dói menos. E aqui a gente traz sobre aceitação também de tudo que é, como tem que ser. E nesse processo de só aceita, tudo é como tem que ser, eu falo um pouco da história de Alma de Gaia. A gente somos 3 mulheres peituda pra caramba, eu acho, e considero assim. Que depois de vários formatos que a Alma de Gaia já teve, a Alma de Gaia aconteceu mesmo antes de eu chegar em Florianópolis, né? A gente, num lugar sem pretensão alguma, veio todo um plano na minha cabeça. Um plano, não, uma estrutura. E que eu não entendia na época, e só entendi que era um espaço de cura e que eu iria ter, mas eu não me colocava nesse lugar. Eu não achava que era possível. Então, achei que era um devaneio da minha cabeça. E quando eu cheguei em Floripa, então, era mais devaneio ainda. Que eu aqui, eu estava em outro lugar. Eu usei de uma ponte para chegar até aqui, que foi só a maneira segura para minha mente, para que eu saísse de Minas e viesse com minhas 2 meninas, meus bichos, e só o que cabia dentro do quid para cá. Porque quando eu cheguei aqui, eu entendi em menos de 2 meses que eu estava aqui, que eu estava fora do meu lugar. Até então, nada de Alma de Gaia. E também esse nome veio lá atrás, quando eu acessei, que eu nem sabia que isso tudo ia acontecer. Eu acessei que seria um lugar e o nome. Então, quando eu cheguei aqui, muito rapidamente, eu entendi que eu estava num caminho que não era o meu. Resolvi voltar a olhar. Eu costumo dizer que a espiritualidade falta levantar um painel luminoso com o nome da gente na frente da casa da gente. É perigoso ainda a gente chegar na janela e falar: tem alguém que é meu xará aqui. E é isso, né? Quando eu entendi, eu tive coragem de sair fora com muita gratidão, mas entendendo que dali
eu começaria sem saber para onde e que eu estava sendo conduzida. Então, que acontecesse, que viesse. E aí, pouco tempo depois, eu ancorei um altar despretensioso dentro da área gourmet que tinha lá em casa. E naquele dia que eu ancorei o altar, eu entendi que ali aconteceriam coisas. E, eu tenho que lembrar que tudo isso aconteceu, esse ancoramento, porque a gente teve uma conversa despretensiosa lá no apartamento da Dani Casagrande, que a gente nem ia, e a Gabi Martelo estava lá. E quando eu falei o nome do lugar que eu sonhava em ter, que eu tinha recebido num centro lá em Belo Horizonte, ela olha para mim e fala: mentira! Eu vou te mostrar uma coisa. E a Gabi fazia logo. Ela foi abrir uma logo, Alma de Gaia, que uma mulher há 2 meses antes tinha procurado ela para fazer essa logo, porque ela teria uma loja de roupa com esse nome. A mulher só fez a logo, pagou ela e nunca mais apareceu. E a logo estava lá no celular dela, você lembra disso? Aí plantou na minha cabeça um triplex. O que isso quer me dizer? Não tinha uma coincidência ali. Fui para casa, cheguei lá falando sobre Alma de Gaia. Eu lembro que a gente morava com a Andressa ainda, e com o Renan e com a Paulinha. A Andressa deu uma resistida, assim, de ouvir, não quis saber muito. E eu falei com a Kenny assim: eu vou ancorar isso aqui. E aí ancorei um altar dentro né, do espaço gourmet. A gente imaginou que teriam palestras, aulas entre nós ali. Foi isso que a gente achou. E aí, enfim, dali começou a surgir parcerias da onde a gente nem imaginava que surgiria. Conhecemos de cara um indígena que a gente nem sabia quem era. Chegamos lá, nos conectamos grandemente com esse indígena, foi uma coisa surreal. Assim, e ele basicamente caiu lá em casa para fazer um rezo num espaço que tinha uma semana que tinha sido ancorado um altar. Mais um pouquinho, né? Resumo da ópera. A gente nem tinha começado quase nada ainda. E o Icaiubá, um pajé da aldeia Segredo do Artesão, fez um rezo lá em casa, onde ele literalmente abriu a porteira de Alma de Gaia, que já estava ancorado, né? Abriu o portal, né? Abriu o portal, e ali abre-se um portal, que é a Alma de Gaia. E como, né, tudo que vem para a gente é canalizado, eu falo isso com meus clientes. Nos atendimentos eu falo, todo o trabalho que eu realizo é canalizado, porque é real isso. E aí, a gente tem os estudos fechados, né, do Alma de Gaia, para a nossa evolução, para o nosso entendimento até de mudanças que tem que fazer e tudo. E num belo rezo, a gente fez um estudo antes sobre a lei da doação, que foi muito intensa. No rezo que teve, do Neida, tudo, né? A Bruna entende que o patrimônio que ela tinha até ali sustentado e mantido com muita devoção, ela precisava fazer algo maior com aquilo, que não era para aquilo ficar dentro, né? Estacionado, que tinha algo maior com aquele montante que ela ainda ia entender qual que era o propósito disso tudo, mas dentro do coração dela vibrava uma vontade de fazer alguma coisa. Sim. Pela humanidade mesmo, né? Sim, com certeza. E dali a Alma de Gaia, espaço, toma uma proporção maior, porque em alguns rezos do estudo anteriores, a espiritualidade tinha me trazido que seríamos uma comunidade. Lembra? E eu, quando a espiritualidade trouxe, eu dei uma risada e falei: ah, tá, qual que é a possibilidade? E eles falaram: só espera que vai acontecer. Estejam prontas, assim. E aí, depois desse entendimento, Alma de Gaia vira aldeia, comunidade aldeia Alma de Gaia, né? E a partir daí, a gente está nessa grande construção, né, desse espaço.
Ainda Iniciando, né? iniciando tudo, a gente nem está construindo nada. Ainda não estamos na fase do projeto. Estamos na fase de pôr a mão na terra. É, Terra, de vamos sentir lá. a terra, né? De ir Estamos aqui. sentindo. Como é que vai ser? E a gente tem tido um hábito muito grande que é se permitir conectar com a egrégora de cada um, a egrégora que sustenta esse lugar, e permitir que eles tragam o que precisa ser visto. E na boa, depois essa permissão tem sido surreal, porque o direcionamento está vindo com clareza, porque a gente se fez merecedora disso, eu acredito, né? Acho que é um caminho, né? A gente tomou. Eu acredito muito que a gente tomou a decisão, né? Então, a gente fez uma escolha. Como a Kênia sempre fala muito disso, da escolha. A gente fez uma escolha. E aí, a partir desse momento, é como se a gente tivesse desbloqueado uma vidinha do videogame. Assim, fez uma escolha, tal, Peguei uma tá. ferramenta. Peguei uma ferramenta, né? Peguei uma ferramenta, então eu vou te dar um pouquinho mais de acesso. E a gente já falou muito disso também em outras conversas, viagens, desse movimento mesmo, né? Que conforme você expande sua consciência, você ganha mais acesso, e quando você ganha mais acesso, você expande de novo sua consciência. E aí é um espiral. Você pode pensar numa escada, mas na minha cabeça vem uma imagem de uma escada que vai subindo espiralada, assim, redondo, porque para mim é redondo, esse movimento é redondo. É porque esse quadrado ele não é fluídico, Não né? é fluídico, exatamente. E aí ele E faz... aí essa fluidez, ela vem desse feminino mesmo, do redondo, do subir, do expandir, enfim. Mas é nesse lugar, assim, que a gente começa mesmo a ter um pouco mais de acesso. É como se a gente tivesse E aí, se abrindo, né? isso dá para traduzir como merecimento, Sim. né? É merecimento, sem merecimento. dúvidas. Esse acesso, assim. Porque, agora tem mais uma porque coisa a gente aqui. só acessa... a gente só... Porque a gente só acessa um outro nível de consciência se tem dedicação, velho. É dedicação, mas quando eu falo dedicação, eu não falo dedicação teórica, não é isso não. Dedicação, quando eu falo dedicação, é dedicação de olhar para si. Assim, É só através da dedicação que eu tenho em olhar para mim, eu tenho um comprometimento de modificar. E como tem a dedicação e tem um comprometimento, você concorda que tem um esforço? E se tem um esforço, automaticamente eu tenho merecimento. Eu estou fazendo esforço por aquilo. Eu estou fazendo esforço para ter isso aqui. Não é ter material, não, tá? Eu estou falando não é ter material, não. Eu estou fazendo esforço para ter um acesso maior, para atingir um nível de consciência maior. Então, se eu tenho esforço para fazer isso, automaticamente eu estou galgando meu merecimento. É esforço no sentido da dedicação. Dedicação. E não do fazer força, né? Porque É. tem essa dualidade da palavra esforço. E até esse lugar do merecimento, eu vejo, a gente se coloca como Deus, né? E nós somos. Então, a partir do que somos Deus, então a gente já nasce com merecimento. Só que ele é ensinado para nós... Que a gente não tem esse acesso. Exatamente. Então, e aí tá o lugar da autenticidade. Quando a gente acessa esse lugar de que a gente entende que somos Deus, a gente é merecedor. Então, pronto. Automaticamente tudo que você vai fazer ali vai te levar para esse caminho da autenticidade, de se reconhecer. E esse lugar é a dedicação do cuidado com você. E aí inclui você olhar para você. E inclui esse lugar da dedicação. Porque não é só entregar para esse lugar do espiritual, né, ou de outras coisas que nós, seres humanos, vamos criando, que é as crenças de limitação mesmo, para você entender que você tem que buscar fora o que está aqui dentro. Então, você assume o que está aqui dentro, e você assumindo o que está aqui dentro, você é merecedor de qualquer coisa, você vai fazer qualquer coisa, porque você vai aumentando a sua frequência, você vai passando essa fase do jugo. E você vai ganhando vida e vai ficando cada vez mais forte, chegando cada vez mais longe, atingindo cada vez mais pessoas, metas. E aí você vai colocando. E é onde vem o sonho. Você coloca um sonho muito grande e real.
você consegue alcançar, mas você precisa passar as etapas do jogo. Senão você não tem como se fortalecer. Não tem como você aprender. Você precisa fazer uma coisa de cada vez. Um passo Exato. Um por passo dia. por dia. Que entra a dedicação consigo mesmo, porque todos os dias você se olha. E é as conversas conscientes que a gente tem aqui no Alma de Gaia, né? É diário, por isso esse contato com outras pessoas, por isso que a gente teve que ter uma vida, cada um na sua casa ali, no seu estado, para passar por esse processo. E hoje você consegue olhar para o seu individual e consegue ajudar o coletivo, aprendendo na prática, porque aqui nós nos escolhemos. Nós nos escolhemos. Então, é esse lugar da escolha consciente, né? E mesmo assim, muitas vezes a gente faz ela inconsciente ou acha que isso acontece. Mas sempre há uma escolha, né? E assim a gente consegue realizar e expandir tudo, tudo na nossa vida. Tudo. E entra mais uma vez a questão do amor. Porque só o amor, ele consegue fazer isso. Só o amor você consegue sentir a dita compaixão pelo outro. Compaixão de reduzir, de trazer junto, de entender que mesmo uma criança de 2 anos, quando entra num rezo, ela está te ensinando. Mesmo que uma criança de 2 anos, ela está ali brincando e só tem adultos, ela está te ensinando. Todo mundo ensina o tempo todo. Os bichos, tudo, tudo ensina o tempo todo. Só que isso não é mostrado para nós. Isso não é mostrado, só é mostrado o lugar, o olhar da maldade, da ruindade mesmo, do errado, de que você não é merecedor, de que tem que ter um esforço, de que tem que estar tudo longe, muito lá. Não, tá tudo aqui disponível o tempo todo. Você só precisa despertar a sua autenticidade, porque você ficou naquele lugar da dualidade, né? E aí entra a dualidade, que fica naquele lugar. O que que eu sou? E você tá ali no meio. O que que eu sou, afinal? Para onde que eu vou? Como que eu faço? Que caminho seguir? E aí você pede orientação para um e eu tá dizendo para um outro caminho. Ah, peraí, eu vou para esse. E cadê o seu? O seu é a dedicação que você está tendo todos os dias. É igual aquela história que a gente escutou hoje, a gente escutou hoje do Murilo Gun, né? Que a pessoa materialista, ela é aquela pessoa que vê causas externas, né? Ela se apega ao externo. E tudo que vem de fora não diz respeito ao que é o que somos nós, né? Que a grande pegada é a gente olhar para si, olhar para o interno. E quando tu traz isso, mais uma vez a gente fala de atenção plena, que leva automaticamente a dar o melhor de mim e de fazer a minha parte da melhor forma, vivendo aqui agora, desapegando da mente presa lá no futuro, que automaticamente prejudica sua atenção plena, porque você não foca naquilo que você precisa fazer com inteireza, você está focando no lugar errado e desgringola tudo. Só que, quando você começa pela primeira parte, que é, ok, vou dar o melhor de mim aqui agora, atenção plena para mim mesmo. Ali, quando eu estou em atenção plena e dando o melhor de mim para mim mesma, automaticamente eu paro de tomar conta da vida do outro. Eu não tenho tempo para isso. Se eu paro de tomar conta da vida do outro, eu paro de causar insatisfação no outro e em mim, porque eu estou em atenção plena comigo. Dessa forma, eu dou espaço para acessar um nível de consciência maior que me permite pegar mais atenção nos detalhes. Afinal de contas, eu estou em atenção plena. E eu pegando com maior atenção os detalhes que se aparecem por eu estar em atenção plena, eu me conecto diretamente com a fonte divina. E o que acontece? Eu abro espaço para que a fonte divina atue como tem que ser, por uma conexão direta comigo. Que é sutil. E cada vez mais você expande. E cada vez mais você expande. E você vai mudando o nível. E a gente volta lá para a nossa escada espiral, né? Da evolução. E, obviamente, que aqui a gente não tá falando que, cara, eu sou melhor por isso,
né? Sou melhor porque eu tô com essa consciência. Não, de jeito Nós nenhum. estamos tomando cada dia uma rabiada diferente. E é isso. É uma hora que você parar de precisar resolver BO, parar com os processos. Ai, tô em processo. A hora que você não tiver mais processo nenhum para resolver, você já ascensionou, você não vai estar mais nem aqui. E detalhe, lembrando que a gente está trazendo isso enquanto teoria, mas a gente vira e mexe, toma surra da medicina, porque a gente erra nos mesmos lugares. Porque isso aqui... Teoricamente, a gente acessou. Daí, assim, entendendo, né, todo esse fluxo que você trouxe aqui, que faz todo sentido no mundo, por que que a gente leva? Porque em algum momento a gente sai da nossa presença. Daí a gente perde atenção nos detalhes. E aí a gente se perde no nosso próprio caminho. E isso acontece sempre, né? Quase 24 horas por dia. A vantagem, primeiro, é que, né, por conta dessa caminhada, já é um pouco mais fácil de perceber que você, puta, tropecei aqui. E segundo e mais importante, aqui a gente vive é que sempre tem, somos três. Uma pelo menos vai perceber que tem alguma coisa e vai lembrar a outra, né? Então aí a gente percebe e aí a gente volta. Mas isso é o tempo inteiro, a gente só vai sair desse fluxo de fato quando ascensionar. O caminho vai ficando mais leve, mas esse caminho ele sempre vai vir, porque a mente está aqui. É um trabalho constante. A mente ela está sempre querendo ser protagonista, né? E a gente acostumou, a gente foi moldado a vida inteira pela mente. A mente sempre protagonista. E só que para que você esteja na presença, né, preste atenção nos detalhes, você tem que dar mais espaço para o não mente, né? Você tem que sair do automático da mente. Esse é o desafio da presença, né? E aí, enfim, são pequenas coisas no dia a dia que vão conseguindo ajudar a gente a trazer para esse lugar. Mas é para a vida, gente. Não tem essa. É a vida inteira, é o caminho. É a vida inteira vigiando. É, Não tem jeito. não tem jeito. Porque Só- quando a gente não mais vigiar, de fato, a gente já vai ter Já estacionado, foi, né? exato. Não E precisa aí mais que estar aqui. talvez entra a transcendência, né? A gente transcende, velho. é. A gente para de existir nessa realidade. Só paralela. faltou aqui essa maravilhosa se apresentar. Ela já começou entrando, né? né? Assim, eu achei que elas não iam soltar o bastão da fala, mas assim, tudo bem. A gente, né, respeita, até porque aqui, nessa casa, nesse espaço, eu represento o pilar da ancestralidade, né? Então, eu venho trazendo o equilíbrio. Eu não estou no meio aqui, não, mas eu trago esse lugar. Porque, às vezes, a gente sai mesmo, né, nesse lugar de vai atropelando, aqui acontece sempre, ainda mais mulheres, né? Vocês viram o tanto que a gente conversa, o tanto que a gente interage, é assim o tempo todo. E o que a gente busca trazer aqui no Alma de Gaia, que eu eu tenho certeza que a gente faz com muita maestria, é uma entrega tão genuína que é amor. Parece uma coisa tão difícil, né? Tão complexa essa palavra, mas na verdade a gente está vivenciando aqui na prática, porque eu costumo dizer todos os dias, aqui são pessoas que eu escolhi amar, eu escolhi caminhar do lado, e são pessoas que eu confio a minha vida, tanto confio a minha vida que eu durmo, acordo, né, como da mesma comida, bebo da mesma água. Então esse lugar é o Alma de Gaia. O Alma de Gaia é esse lugar que traz uma confiança tão grande, você tem uma certeza tão grande na sua alma que você se conecta exatamente com as pessoas que vai te levar para um crescimento que a gente não sabe onde vai chegar. E a cada dia é um aprendizado no amor. Então a gente aprende a se olhar com verdade. A gente aprende a falar com verdade. A gente aprende a amar, né? E esse amor é sentido. É sentido. Então, por isso essa expansão, essa procura dessa expansão para uma comunidade, aldeia Alma de Gaia. Porque uma comunidade é muito maior e ela se constrói, cada dia mais ela vai se expandindo. Então, o Alma de Gaia, ele vem desse movimento, ele vem dessa sustentação que, para mim, é algo que preenche meu coração. Então,
não penso em maneira alguma desistir dessa missão, nem passa pela minha cabeça. Assim, por mais estresse que a gente passa, às vezes, Dá um pouco de chá, hein? mas a gente tem essa certeza, né? Eu brinquei aqui esses dias que a gente chegou aqui para ancorar o espaço e tinha que passar no rio ali embaixo, um frio, lenha na cabeça, cara. Tipo, a gente pegando aquele tanto de coisa, passando no meio do mato, lama. E eu falei, cara, isso tem que ser um propósito muito grande mesmo, gente. Eu falava, isso tem que ser um propósito muito grande e é algo que a gente não sabe onde vai dar. Mas a tua alma tem tanta certeza que ela faz, né? Então, esse lugar de você confiar num algo que é tão grande, que só desperta aqui dentro quando você começa a olhar para reconhecer esse lugar de, cara, eu sou Deus. Eu sou Deus, eu mereço isso aqui. Cara, olha a abundância, olha a beleza disso tudo. E você começa a ver coisas, a sentir coisas que você não consegue explicar, você só consegue sentir. É muito louco, né? Cara, é muito incrível, assim. E todos os dias são conversas como essas que a gente tem. Quando a gente conecta com as pessoas certas, cara, não tem como a sua vida ser ruim. Assim, não tem como a tua vida. Você não subiu o degrauzinho É, não tem como, não tem como. É essas conversas todos os dias, sabe? É essa a verdade todos os dias. Todos os dias. Todos. Eu tô aqui tentando. Eu tô tão devagarzinho. Ela deu uma queimadinha com o chimarrão. Manda, tu falou seu nome. Falei, né? Eu acho que não. Você só falou do pilar. Fala, Então ó lá, tá, de novo, falei o Pilar. reclamou. Elas não largam, não sei o quê. Pois Pegou é, na mão, foi gente. tanta vontade de falar logo que até esqueceu do É o propósito. medo, isso é É, o gente. medo de perder o microfone. É, gente, porque aqui não pode. Aqui quando chega, a gente tem que ficar quietinho, falando, seguro, porque senão pega. Mas eu me chamo Kênia Lopes, tá? Que isso? Nossa, vai de novo. Eu me chamo. Ó, ela fez até assim, ó. Eu me chamo Kênia Lopes. Eu me chamo Kênia Lopes, Estrela da Manhã. Sou conhecida como a mulher careca tatuagem na testa. Ai, gente, essa é muito boa. Esse negócio tá frio. Representa aqui esse pilar da ancestralidade, esse pilar de ancoramento mesmo, né? E acho que ela não falou o pilar dela, que é a espiritualidade. Falei, tá vendo? O Não irmão. tá prestando atenção, gente. O Cadê Gente, o irmão tá preocupado. É aquela história. Não, deixa eu só falar isso aqui. Rapidão, eu já te lembro. É a história é a seguinte: a orquestra ela só toca de maneira divinal se cada um cuidar do seu instrumento. O irmão toca trombeta e está preocupado com o meu violoncelo. O que vai acontecer? Vai dar ruim. Por quê? Ele não vai tocar nem a corneta dele e nem vai me deixar tocar o violoncelo. É mais ou menos por aí. Passo a palavra e devolvo. É desse jeito, assim. Essa mistura que acontece, mas tudo bem. A gente tem que respeitar os mais velhos. Pegou aí. A gente Você tive que precisa fazer. de fio pra quê? Pra quê que Ah, mãe, a gente não discorda, né? A gente só concorda. Fazer o quê? E é isso tudo que eu tenho. Posso falar? Pode. Na verdade, não é só isso, né? Tem Não é só isso, não é só isso tudo, né? Ela não é só a Kênia Lopes, ela não é só a Estrela da Manhã, ela é a Kênia Benzedeira, né? Então, esse pilar que ela ancora... Ah, e tem mais um outro cargo, assim, que ela ocupa de maneira majestosa, que é o Ministério do Bom Senso. Ah, o bom senso precisa ser falado. Ministra do Bom Senso. Ministra do bom senso. Ai, gente, tem que ter, né? Tem que ter um equilíbriozinho no meio, tem que dar um. Porque. Tem que. Tem que. Quem É. faz isso? Tem que. Tem que. Andressa, né? Tem que, né? É a paguinha aqui.
Gente. Ela mesmo. Meu Deus, inclusive, né, bonita aqui. Enfim. Eu sou a Kênia Lopes Benzedeira, gente. Benzedeira, né, dançarina ancestral, guardiã do fogo sagrado. É muito interessante, assim, porque por muito tempo eu ficava buscando um lugar no Alma de Gaia. Eu ficava. Era isso. Peraí. Ele te provocou. Ele te nesse muito tempo. provocou para te olhar pro que você tá falando, Boa. que pode não estar fazendo sentido. Boa, boa. Na verdade, eu entendi mais ou menos da seguinte forma. Você sempre soube o lugar que tu ocupava, você só não tinha peito para assumir esse lugar. Sim. Então ele veio te discordando o seguinte: você sempre soube. A Fabi canaliza e traduz. O Google. O Google se meteu, ela canalizou e traduziu. A Fabiana é a moça das tecnologias, gente. Quando a gente, na dúvida... Exatamente. Quando você tiver com muita necessidade de qualquer coisa na tecnologia... É a Fabi, tá? Só... Fabi Calamati. Fabi Calamati. Mas realmente faz sentido. Entra o lugar que eu trouxe da autenticidade. Quando você assume o seu lugar, você assume a sua autenticidade. Você assume quem você é. E você para de se denominar. Porque antes eu vinha muito nesse lugar de denominar a Kênia benzedeira, a Kênia dançarina, a Kênia guardiã do fogo, a Kênia... E, na verdade, eu sou a Kênia. Tudo isso faz parte da Kênia, faz parte de quem eu sou. E só vai me conhecer quem se abrir para isso, quem chegar nesse lugar. Porque quando a gente se coloca num lugar como um livro aberto mesmo, Sim. né? Então, Você conecta... não tá entrando nas caixas, né? Nas caixas, exatamente. Porque o que eu mais aprendi, assim, nessa construção do Alma de Gaia é muito esse lugar da minha autenticidade. E esse lugar da autenticidade, você sai literalmente da dualidade das máscaras, né? O que a gente está aprendendo constantemente. Você sai desse lugar das máscaras e você vai ser você. Então, a gente para de buscar nomes, porque sempre tem que criar, né? Eu tenho que criar um produto para isso, porque eu sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, você é você, cara. Você é uma alma, né, que veio aqui, e muitas vezes a gente esquece disso. A gente fala muito essa frase, né? Eu sou uma alma que estou aqui, vim de passagem, mas... Você veio para Disney. Exatamente, você veio pra Disney. Você pagou o preço Só que pra falar Disney. só que essa Disney aqui, a gente quer ficar nela, né? Muitas vezes a gente quer ficar aqui, só aqui. Então, mas a gente pode... Aqui Exato. é só um passeio, né? Exato, Só um porque passeio. essa questão da alma, né? Da alma, ela passa por essa transição. Ela passa por essa transição. E é natural. Só que a gente se identifica com uma coisa e não quer mais sair. E aí a gente leva um tempo para percorrer esse caminho e cria nomes mesmo, porque é confortável socialmente falando, né? A gente é acostumado com esse... É confortável para o outro ouvir. E aí, muitas vezes, a gente cria máscaras, né? E vai se escondendo. E quando você traz esse lugar da autenticidade, você assume o que você é e quem quiser conhecer, ele vai chegar até você. Ele vai te pedir permissão, porque você se abre para quem você sente à vontade, para quem você sente confiança, de abrir quem você é, da pessoa ler esse livro, né? Poder ler esse livro. Quantos livros a gente pega e fica meio assim, dá uma lida na capa, ah, não, isso que não me chamou atenção. Você, às vezes, até pega o livro, lê, tal, começa a ler, não termina. É assim que o ser humano, para mim, funciona. Né? O ser humano é como se fosse um livro mesmo. Quando ele é interessante, a gente quer desvendar, né? Fica sempre gostoso as trocas, as conversas. Antes de você traz aí sobre o viver a verdade, né? Que a gente vive aqui. Mas eu acho importante a gente aqui trazer, antes de você conseguir viver essa verdade, ancorar ela e falar, cara, eu vou viver minha verdade, quem quiser conectar comigo vai chegar e vai estar aqui.
o que que você verifica que você tinha de característica antes de chegar nessa verdade e falar, vou assumir isso aqui? Como que você se sentia? Qual característica que você trazia bem marcante, assim, que você olha e fala assim, cara, isso me impedia de chegar na verdade, de fato? Uma das coisas que eu sinto muita diferença, assim, que fez esse pulo do gato, né? É a questão da inferioridade. A inferioridade, para mim, foi o... Porque, assim, socialmente falando, já me colocam nesse lugar. E aí, o meu olhar, ele era para baixo. A minha voz, ela era para dentro. Eu era para dentro. Entende? Então, a inferioridade, ela não te faz olhar para cima, ela não te faz olhar nos olhos. Você tem muita vergonha, é uma coisa que você não consegue. É como se você quisesse, e não é esse para dentro do autoconhecimento. Tem essa diferença ainda. para dentro do vou me esconder. Do vou me esconder. Exatamente. E aí, o olhar no olho das pessoas, para mim, era algo tão cabuloso, assim, que era como se elas estivessem me xingando, me punindo, me machucando, olhar nos olhos. E você acredita que esse sentimento que era gerado era mais seu ou de fato era o que as pessoas estavam apresentando? Era mais meu, Era você porque eu não tinha segurança. A minha insegurança era tão grande que não me possibilitava olhar. Eu nem tentava. Eu nem tentava. Estavam te julgando. Exato. E, na verdade, era você eu. estava se autopunindo. Exatamente. Porque a partir do momento eu nem tentava. Então, a questão da inferioridade é muito esse lugar. Você nem tenta. Você não consegue, assim. É uma coisa que... ela paralisa, literalmente. E é diferente do medo. Porque mesmo muitas coisas a gente faz com medo. Mas esse lugar da inferioridade, ele é um lugar que você não consegue. Você não consegue. Pode tentar, é como se te machucasse. É desconhecido, você nunca viveu. Nunca viveu. Exatamente, você isso nunca nasceu viveu. Já dentro da inferioridade disso estabelecido como padrão mental a ser vivido, velho. Como a única realidade. Sim. E assim, em todas, é o que eu sempre falo. Então, o que eu sempre vivencio, ele é tão algo surreal para mim que, cara, eu só confio. Então, por isso que nos nossos trabalhos aqui, um lugar que eu trago é o da confiança. Por quê? Porque eu não conheço, eu não acessei aquilo. Então, para mim, cara, é surreal. Então, a gratidão minha é genuína, é real. Porque eu sinto uma gratidão, é algo muito surreal, porque eu não conhecia nada parecido ou próximo do que eu vivencio hoje. Entende? Então, para mim, é muito mais fácil confiar. Eu não vivenciei essa realidade. E olha que loucura. A gente hoje estava tendo um papo aqui, onde eu virei para a Bruna e falei com ela, mana, para você aprender a soltar o controle, você vai ter que viver uma situação muito surreal, onde você vai ter que confiar e vai dar muito bom. E você falar, cara, era só isso. Isso aconteceu com a Kênia. Para ela aprender a sair do lugar de inferioridade, ela teve que confiar que era seguro. Foi quando ela se jogou do penhasco, quando ela começou a aparecer na praia, aparecer não sei o quê, e se permitir que as pessoas observassem ela. Ela teve que ter coragem. Porque eu tenho certeza que o dia que você chegou ali naquela praia, a primeira vez para dançar ali, só gente branca, ela ali igual, ela no meio do lugar chamando atenção. Cara, ela teve que se jogar do penhasco literalmente. Tipo assim, ou dá ruim, ou dá muito ruim, ou dá muito bom. E aí, o que aconteceu? Deu muito bom. Ela entendeu que ela não era inferior. Porque a partir daquele rompimento ali, as pessoas começaram a notar o valor dela, a enaltecer ela. Ela chega nos lugares, todo mundo conhece ela. Tipo, eu sou igual todo mundo. Ela se jogou literalmente do penhasco. Para ela, aquele dia foi doído igual para borboleta quando entra dentro do casulo. Sim. Caraca, já me passou Fala aí. uns insights aqui do meu lugar, né? Porque a gente teve essa conversa porque que é isso, né?
estamos aqui junto, nossa, aprendo muito, todo o tempo, em todos os movimentos. Já aprendi muito, mas assim, tem muita coisa para viver e aprender. E, de fato, ainda tem esse lugar aqui comigo do controle, né? Ainda forte. Já soltei muita coisa, mamar, muita coisa. Oi, muita coisa. Mas ainda tem muita coisa para soltar, ainda tem esse lugar do controle. E eu penso aqui comigo, minha mente, eu paro e falo, não, eu quero soltar. Eu quero soltar o controle, eu quero confiar, eu escolhi. Mas tá faltando aquela escolha lá de dentro ainda. A escolha né? de dentro é que É o solta. pular do penhasco. Exatamente. A escolha isso. lá do coração. Que aí essa sim é que vai, tipo, vai ser que nem aquelas cenas que do nada brilha uma luz assim. Ponto. Chegou a confiança. Você não se jogou ainda. E assim, é isso. E ainda não apareceu esse movimento. Já apareceu. Aí, inclusive, outubro. Mas, ó, eu vou te falar agora que eu falei, veio um negócio na cabeça, né? Porque tem essa história aí de me veio aqui, né? Que toda hora vem uma coisa, muitas vezes a gente acha que é besteira da mente. Às vezes mas na maior parte das vezes não. Mas me veio essa cena, assim, do tipo um desafio desse. Tá vendo? Um desafio É grande isso que eu tô desse. falando. O desafio, o seu jogar do penhasco ou dar muito ruim, porque eu vou ir pro chicotaço, Nossa. ou dar Senhora. muito bom. Mas daí a é que partir tá, daqui. eu não posso pensar nisso, porque senão eu não vou fazer. Exato. Você tem que Então- pensar só que é tipo assim, ó, Deusão, é isso? Meu Deusão. Então eu tô confiando que vai dar. Porque quando você solta, você deixa que Deus atue, velho. É isso. E às vezes a mudança de frequência, a mudança da. O primeiro ato de confiança seu é o seu cabelo. Meu Deus, ela falou isso mesmo. Eu achei que eu tinha escutado errado. Oi? Oi? Como é que é? Porque ela falou exatamente isso. Quando desperta o diferencial no meu ser da confiança foi o cabelo. Nossa, gente. O primeiro ato de confiança meu foi o cabelo. Porque o cabelo, ele mexe na autoestima, literalmente. Ele mexeu muito na minha autoestima. Muito na minha autoestima. E nesse movimento, as pessoas começaram a notar quem era a Kênia. Porque eu comecei a me aparecer mesmo. Porque, de fato, se você se sente bonita, você também quer que os outros vejam isso. É natural. Então, eu me coloquei nesse lugar. E no ano novo foi um lugar que eu fui muito notada. Sim. Muito notada. Assim, e fiquei surpresa, porque eu tava fazendo algo pra mim que era natural e para as pessoas tava sendo surreal. E eu só percebi depois. Uhum. Foi Depois que você se jogou do penhasco. Exatamente. Empresta aqui. Quando você se joga do penhasco, você se desnuda, né? É como se você tirasse todas as roupas. Exatamente. Eu estou Jogar aqui, no ó. penhasco pelada. É isso. Eu acho que o meu me jogar do penhasco foi a minha vinda de BH pra cá. Foi tipo, eu não tinha o que fazer. Fiei tudo no carro que tinha, ainda larguei tudo pra trás. Falei, vai ser o que Deus quiser, velho. Eu não, E com salário impossível de pagar. não tinha salário impossível, eu não tinha dinheiro pra ficar aqui. Impossível. Eu vim com uma mixaria de gasolina na lata, assim, ó. E aí eu lembro o que tinha na minha cabeça era, ou vai dar muito bom, ou vai dar muito ruim e eu vou voltar de carona pra casa com minhas meninas, meus bichodou. Porque, né? Ou dá muito bom, ou dá muito ruim. Então, o meu penhasco foi aí. E aí eu vejo que depois do penhasco, mesmo que minha mente tente me encontrar muitas coisas, eu sempre confronto. E eu sempre vou falar, gente, tem que confiar. A rainha da confiança. É o penhasco. E, tipo, é muito isso, velho. Cada penhasco, para cada um, é um. Saca? E se a gente pegar os nossos penhascos, a gente consegue ajudar muito outras pessoas em cima dos nossos penhascos. Sim, sim.
Porque até essa ideia não quer dizer que a gente está incentivando as pessoas A a se cortarem, jogar no a cortarem o cabelo, tá, gente? E nem se jogar do penhasco. Por favor, não vá fazer isso, porque senão não vai dar bom. penhasco é só no Mas sentido é o figurado. sentido figurado, exatamente.